dia, bom feriado. Gente, você que é mais velho, tem que tomar cuidado. Velho é chato, repetitivo, fala a mesma coisa 10 vezes e às vezes as pessoas ficam pensando, onde eu desligo esse velho? Mas tem experiência de vida, né, que também conta. O livro Lucília, de José de Alencar, é narrado através de Paulo, personagem que se torna narrador para contar a história de Senhora GM, romance que viveu uma cortesã chamada Lúcia. Em 1855, Paulo chega ao Rio de Janeiro e vê pela primeira vez Lúcia. Sem conhecer a verdadeira vida dela, apaixona-se à primeira vista por enxergar nela uma encantadora menina. Essa impressão desfaz-se na Festa da Glória, onde Sá, representante dos valores e preconceitos da sociedade, a apresenta como uma mulher bonita e não como uma senhora. A partir de então, Paulo começa a visitar Lúcia em sua casa. Na segunda visita, Paulo deixa de lado o tratamento cortês que até então fizera a Lúcia, agarra e acontece o primeiro contato físico. No dia seguinte, há uma festa na casa de Sá, onde, além de Paulo e Lúcia, são convidados também homens boêmios como o senhor Cunha, Rochinha, senhor Couto e outras 3 prostitutas, entre elas Nina. Nessa festa, a cortesã exibe-se nua diante de todos. Paulo, no primeiro momento, teve uma repulsão por toda aquela cena. Porém, mostra-se piedoso e compreensivo e os dois têm uma noite na mata. Esse é o ponto que marca o início da transformação de Lúcia. Para Lúcia, Paulo é o caminho para chegar à salvação. Na tentativa de se afastar da sociedade e deixar definitivamente a vida de cortesã para trás, muda-se para uma casa simples no interior junto com sua irmã mais nova, Ana. Nesse momento, não existe mais o amor carnal entre Paulo e Lúcia. Há um amor espiritual. Lúcia chega até a fingir que estava doente para não mais haver contato com Paulo. É nesse momento que conta o verdadeiro motivo que a levou à vida de cortesã. Seu primeiro cliente foi Couto, pois sua família estava com febre amarela e sem recursos financeiros para o tratamento. Revela também que o seu verdadeiro nome é Maria da Glória. Lúcia era uma antiga amiga dela que morreu e tomou emprestado seu nome. Sua família achava que estava morta. A redenção de Lúcia culmina com a descoberta da sua gravidez e não aceitação dela. Mesmo com o melhor parteiro afirmando que a criança em seu ventre estaria viva, Lúcia acredita que seu corpo é sujo e morto. E por isso não é capaz de gerar um filho. Morre grávida. Paulo, atendendo a um pedido seu, cuida de Ana até que ela se case. José de Alencar nasceu no Ceará em 1829. Veio com sua família para o Rio de Janeiro em 1830 e, com 14 anos, mudou-se para São Paulo. Além de escritor, foi político, advogado e jornalista. Longe da vida boêmia comum aos homens da segunda metade do século XIX, dedicava grande parte da sua vida à literatura. Tornou-se um dos maiores romancistas da nossa literatura. Além de Lucília,
Possui grandes clássicos como 5 Minutos, o Guarani, a Viuvinha, Iracema, o Gaúcho, Senhora, entre outros. Em sua obra, podemos notar traços da realidade da sociedade brasileira daquela época e oposições como o branco e o índio, as cidades e o sertão. Remembering all the times you fought with me, I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. You kept everything inside, and even though I tried. Lucíula, ficção urbana de Alencar, publicada em 1862, possui uma crítica da sociedade crítica. Esta que não se faz apenas através do relato do narrador, mas também como está presente indiretamente através das atitudes e valores mostrados pelos personagens. Lucíula apresenta uma transgressão à vida romântica da mulher amada. Lúcia não é submissa, ao contrário, é excêntrica e com vontades. Porém, no desfecho, apresenta atitudes tipicamente de visão romântica e seu ápice acontece na morte de Lúcia, tendo em vista que não há salvação para uma mulher cortesã a não ser a morte. Na segunda metade do século XIX, a sociedade burguesa é marcada por costumes enraizados e de aparências onde a mulher deveria ser pura e o homem ser cortês. Alencar, diferente de outros autores da mesma época, apresenta uma visão crítica através de suas obras literárias e, por isso, é atacado pelos críticos da época. A obra Lucíula se enquadra nos chamados romances urbanos de Alencar, onde o cotidiano e os costumes de uma sociedade burguesa são relatados. Na literatura desse momento, a figura principal do romantismo deixa de ser o índio, a natureza, e passa a ser o povo com suas mazelas e suas virtudes, procurando reafirmar a recente independência do país. O narrador Paulo é também um dos personagens principais, porém a obra peculiar de Alencar possui um narrador que não apresenta uma visão crítica em relação aos acontecimentos. Ao decorrer da narração, Paulo parece reviver a emoção. Ao decorrer da narração, Paulo aparece reviver a emoção dos momentos que teve com Lúcia. A narração, feita em primeira pessoa, torna-se assim limitada, uma vez que parte sob a perspectiva pessoal de Paulo, ou seja, não há o distanciamento dos fatos enquanto narrador. Além disso, como estratégia do autor, a história entre Lúcia e Paulo é contada através de uma carta entregue à senhora GM para que Paulo não levasse a culpa de publicar um romance e ser mal visto por se envolver com uma cortesã. Diante de uma sociedade preconceituosa, ele também se revela preconceituoso, pois se recusa a contar a sua história. Do outro lado, a Lúcia, a cortesã cobiçada pela sua beleza e vive numa sociedade que a julga preconceituosamente, até encontrar Paulo, o único capaz de enxergar além das aparências. Já no primeiro encontro, Lúcia diz que ele a purificou com seu olhar. E a partir das visitas de Paulo, ela se distancia cada vez mais da vida de cortesã e se reaproxima da sua origem enquanto Maria da Glória. Nessa dualidade de Lúcia, podemos enxergar a dicotomia entre os valores cristãos de pureza, calma, bondade e os valores do mundo da libertinagem. A personagem busca a autopiedade e o esquecimento do seu passado, porém não consegue, uma vez que a sociedade não perdoa seus atos,
Sendo assim, não existiria alternativa para o desfecho e salvação de Lúcia, a não ser a morte. Lúcia, cortesã rica, que é conhecida por todos como bela e excêntrica. Lúcia, cortesã rica, que é conhecida por todos como bela e excêntrica. Maria da Glória, seu nome de batismo, ao decorrer do livro, busca seu auto-perdão através do amor que tem com Paulo. Apesar disso, não consegue o perdão diante da sociedade do seu passado. Ao decorrer do livro, busca seu auto-perdão através do amor que tem com Paulo. Apesar disso, não consegue o perdão. Ai, caralho. Lúcia, cortesã rica, que é conhecida por todos como bela e excêntrica. Maria da Glória é seu nome de batismo. Ao decorrer do livro, busca seu auto-perdão através do amor que tem com Paulo. Apesar disso, não consegue o perdão diante da sociedade do seu passado de cortesã, morre no final grávida. Paulo, confuso entre o sentimento por Lúcia e seus preconceitos, Paulo, confuso entre o sentimento por Lúcia e os preconceitos que há na sociedade, ao longo do livro também sofre uma transformação. Passa de um homem boêmio a um homem de negócios. Escreve uma carta à senhora GM, contando sua história com Lúcia. Sá, amigo de infância de Paulo e ex-amante de Lúcia, ele quem apresenta os dois. Milionário e solteiro, é um típico homem burguês. Dá festas em sua casa e representa o preconceito da sociedade burguesa, diante da impossibilidade de haver perdão para os atos de Lúcia. Cunha, amigo de Paulo e ex-amante de Lúcia, ela o deixou no dia em que Cunha, amigo de Paulo e ex-amante de Lúcia, ela o deixou no dia em que viu sua mulher sozinha e triste. Couto foi o primeiro cliente de Lúcia, responsável por oferecer dinheiro a ela em troca de favores sexuais, quando Lúcia tinha apenas 14 anos. Rochinha, na roda de amigos boêmios, é o mais novo, com 17 anos. É o mais inexperiente, porém tem uma vida irrigada por bebidas alcoólicas. Laura, uma das prostitutas que participaram da festa na casa de Sá. Nina, uma prostituta que se interessou por Paulo, com quem chegou até a marcar o encontro, que não acontece. Jesuína, quando Lúcia foi expulsa de casa por seus pais, foi morar com Jesuína. Mais tarde, ela aparece como suposta enfermeira na casa de Lúcia. Ana, com 12 anos, é irmã mais nova de Lúcia. Vai morar com ela no interior, possui traços muito semelhantes aos de Lúcia. Quando Lúcia falece, fica sob a responsabilidade de Paulo e, no final do livro, casa-se. Gente, como é que vai a vida financeira, a vida amorosa? O importante é ter saúde, né? Se a gente não tivesse feito tanta coisa, se não tivesse dito tanta coisa, se não tivesse inventado tanto, podia ter vivido um amor grande hotel. Se a gente não fizesse tudo tão depressa, se não tivesse exagerado a dose, podia ter vivido um grande amor. Um dia um caminhão atropelou a paixão e sem teus carinhos e tua atenção,
O nosso amor se transformou em bom dia. Qual o segredo da felicidade? Será preciso ficar só para se viver. Qual o sentido da realidade? Será preciso ficar só para se viver. There's only one thing you should know. I tried so hard and got so far. In the end. Tão boazinha, tão certinha, tão discreta, tão correta, tão modesta, tão honesta, tão decente, tão boa gente, tão cordata, tão sensata, tão chata, tão risonha, tão idônea, tão sincera, tão galera, tão normal, tão legal, tão jovem, tão nobre, tão dotada, tão centrada, tão chata, tão gentil, tão servil, tão segura, tão doçura, tão cristã, tão irmã, tão na luta, tão enxuta, tão grata, tão exata, tão chata. Você sabe que o povo comenta sempre que eu presto pouco. E você já enrolou muita gente. Não tenta de novo, nem chega tão perto. Vai ser perigoso eu e você, se o beijo der certo. Mas você chegou, o beijo rolou e a noite passou e a gente acordou. Olhando pro teto, o nosso reflexo, sem roupa. O peixe morre pela própria boca. Como é que faz quando nenhum dos dois é flor que se cheira? Quando a malandra se apaixona no tranqueira? Quando foi sério que era pra ser brincadeira? It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I was on trying to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Boa semana! Bom feriado! Beijos!